genes junto a outros e passa os genes para a sua prole. Então, a produção sexuada resulta em uma grande variedade de possibilidades genéticas diferentes. Em outras palavras, o sexo garante variação. E as variações, com os atributos que melhor se adaptam ao meio, evoluem e exploram o meio em um processo chamado seleção natural. A evolução é a habilidade que um organismo tem para mudar no decorrer do tempo. E a seleção natural é a aplicação disso ao ambiente natural. Existem mudanças que se acumulam com o passar do tempo. E então, a seleção natural pergunta como você se adapta de modo a sobreviver melhor. Você é capaz de ter mais filhos? Nesse caso, os seus genes são mais importantes, ou os seus genes estarão mais presentes em gerações futuras, ou se a mutação que você sofreu é danosa, então a tendência é a extinção da sua linhagem. Durante uma era que ocorreu há cerca de 500 milhões de anos, chamada Explosão Cambriana, a Terra se tornou uma verdadeira orgia, pois os organismos que respiravam oxigênio começaram a copular. E assim as criaturas evoluíram, formando seres multicelulares, uma verdadeira mutação. Sabemos que quando evoluímos de criaturas unicelulares para multicelulares, houve uma grande revolução sexual. Ela desabrochou. E então houve o surgimento de animais em grande número. A explosão cambriana foi tanto uma explosão do sexo como uma explosão de animais. Sabemos da existência da explosão cambriana graças a lugares como este, a 2.400 metros de altura, nas rochosas canadenses. Um dia, 250 milhões de anos atrás, esta encosta inóspita era uma poça de maré. Neste momento estamos na pedreira Walcott, no Parque Nacional Yoho. Estamos vendo uma face de xisto de Burgess, que é um afloramento incrível de preservação de organismos moles. É muito especial e muito importante, porque é um registro da explosão cambriana. E é um registro da emergência da vida animal na Terra e de todos os grupos que surgiram durante a explosão cambriana. Organismos moles, como as águas-vivas, raramente são preservadas. E isso só acontece em circunstâncias muito especiais. E é isso que encontramos aqui no xisto de Burgess, um registro dessa época incrível, quando todos os grandes grupos de animais sabidamente haviam evoluído recentemente nesse evento da explosão cambriana. Um dos organismos mais estranhos no xisto de Burgess foi chamado de pitóia, e é uma estrutura pequena e circular que parece uma água viva. Mais tarde, um espécime inteiro, o corpo fossilizado de um anomalocar, foi encontrado e descobriu-se que a pitóia, na verdade, eram as peças bucais do anomalocaris. Alguns espécimes incríveis de anomalocaris foram encontrados a até 1,5 metro de profundidade. E eles foram os grandes predadores do Cambriano. Os monstros de aparência estranha que viviam no xisto de Burgess estão muito distantes da vida unicelular que havia dominado a Terra durante os 3 bilhões de anos anteriores. E os organismos maiores e mais complexos, os pássaros e as abelhas, existem hoje graças aos pássaros e abelhas. Nós somos o seu legado de reprodução sexual e da seleção natural. Quando você junta todo o processo, a seleção natural o conduz de maneira muito clara. Mas a seleção natural não precisa daquilo que hoje alguns jovens denominam de designer. A própria natureza possui um processo de design embutido, por assim dizer. Ele preserva os mais aptos da população para o futuro. Esta explicação para a origem da vida na Terra parece estar muito longe da história bíblica do Jardim do Éden. Mas muitos líderes religiosos dizem que não veem nenhum conflito entre as duas. A Gênese foi escrita para exemplificar e não dar um relato passo a passo de uma atividade extraordinária realizada por Deus durante 6 dias, mas para dizer que nada existe se não é da vontade de Deus. O livro fala 8 vezes que haja tal coisa. E esse é o verdadeiro significado. Ela não é um substituto para a ciência, mas um complemento para ela. A Gênese aprofunda aquilo que a ciência sozinha pode nos explicar. Após a explosão cambriana, a vida inicia uma miríade de mutações complexas e altamente ramificadas. Criaturas vêm e vão. Insetos, répteis, anfíbios, alguns estranhos e outros familiares.
ocorre a ascensão e queda dos dinossauros, assim como dos mamutes lanosos e, finalmente, quase todos os seres vivos. Vítimas de um meio ambiente em mutação, cada um explorando um nicho até outra criatura explorá-lo melhor, ou o nicho desaparecer. O legado da reprodução sexuada, da seleção natural e da evolução. O cientista mais conhecido por definir esse processo é Charles Darwin. Em 1859, Darwin publicou seu estudo A Origem das Espécies, que defendia o então radical conceito da evolução. O livro se chama A Origem das Espécies e não é sobre a origem da vida, mas sim sobre os processos que geram mudanças. O trabalho de Darwin explica como os seres vivos mudam e evoluem com o decorrer do tempo. Ele criou o contexto para conceitos como variação e mutação, impulsionados pelo sexo e continuados pelas gerações seguintes. A ciência da genética em si só se desenvolveu após os idos de 1900. Então, desde o início, Darwin sabia que havia um buraco em sua teoria, porque ele não conseguia explicar por que ou como surgiam as variações. Darwin pôde apenas dizer, as variações acontecem. Veja, aqui tem uma lista delas. E ele escreveu todo um capítulo sobre variações que ele havia visto, mas não pôde dizer por que elas acontecem. Embora Darwin não tenha abordado a origem da vida em seu livro, os leitores mais atentos entendem as entrelinhas. E isso teve uma implicação bem óbvia. Quanto mais e mais se recua no tempo, menos ancestrais em comum você encontrará para os seres viventes. Mas veja, em algum momento era necessário ir até o início e chegar talvez a um ou apenas a um punhado de organismos originais, organismos dos quais tudo mais na Terra é descendente. Essas são as peças mais significativas que faltam no quebra-cabeça da origem da vida. Não a questão espiritual do motivo de estarmos aqui, que a ciência não pode explicar, mas como estamos aqui. Algo que a ciência pode decifrar através da experimentação. Qual foi o mecanismo específico que transformou a química não vivente em biologia dos seres vivos? Até mesmo antes de podermos fazer essa pergunta, alguma criatura teve de evoluir, se tornar um ser humano e concebê-la. E no fim, ele usará o seu cérebro para tentar solucionar um quebra-cabeça que nenhum ser vivo jamais solucionou. E agora essa criatura vai tentar descobrir como a vida começou. A humanidade montou uma resposta ampla para a questão da origem da vida na Terra. Mas os detalhes mais específicos estão nas peças que faltam. Por enquanto, existem apenas hipóteses a respeito de como e onde o químico se tornou biológico. Ou o que acontece por trás das cortinas na fábrica da vida. Pesquisa e desenvolvimento. Toda essa parte aqui nesse corredor é a pesquisa e desenvolvimento. P&D. Mas olha, eu não sei o que fazem aqui. Acho que querem descobrir o que acontece atrás daquela cortina. É claro, todo mundo quer saber isso, não é? Aqui estudamos todas as teorias sobre as circunstâncias exatas que produziram a vida. Ela surgiu embaixo da água? Embaixo da terra? Ou ela veio do espaço? Analisaremos todas as teorias e, de fato, seja qual for a ideia que a vida usou para começar, ela realmente decolou. Afinal, olha em volta. De certo modo, é como se a Terra estivesse infectada, infestada de vida. As árvores, que estão entre os seres vivos mais altos, passam dos 105 metros de altura, como que para tocar nos pássaros enquanto eles sobrevoam a Terra e os oceanos. Os oceanos são mais do que um caldo vivente, mas uma mistura espessa de vida, com os trilhões de minúsculos krill que flutuam nas correntezas, até a maior criatura do mar, a baleia azul, de mais de 30 metros. E a Terra também está tomada por seres vivos. Elefantes exóticos. Lagartos ágeis. Cariacus esquivos. Mariposas delicadas.